Olá, meu querido e minha querida, estou de volta depois de um certo tempo, um período longo sem gravar vídeos, mas assim, pretendo agora ser mais fiel a vocês, né? E pelo menos um vídeo por semana estarei gravando com vocês. Bom, eu estou aqui para partilhar uma passagem com vocês, uma palavra que fala sobre a questão de Deus precisar de cada um de nós. Como assim, Ivan? Deus precisa de mim? Precisa. Precisa de você, de mim, precisa que a gente se coloque à disposição do reino. Precisa que a gente se coloque para proliferar a palavra dele, para espalhar para todo esse mundão aí a grandeza de Deus, o amor que Deus tem por cada um de nós. Então ele precisa que você se coloque a serviço, precisa que eu me coloque a serviço para levar a palavra dele. E se você olhar uma passagem lá de Marcos, quando Jesus entra em Jerusalém, né, quando Jesus passa todo o período dele, ele volta para a cidade, e ele pede para os seus discípulos irem atrás de um jumentinho, e aí ele fala assim: se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas, o Senhor precisa dele, e o devolverá em breve. Jesus entrou, todo mundo sabe da história, Jesus entrou na cidade montado no jumentinho, né, e foi recebido por honras e glórias, até mesmo depois as pessoas acabaram julgando ele, né, nós sabemos toda a história que está na palavra. Mas é interessante dizer assim, se alguém perguntar, diga que o Senhor precisa dele. Você parou para pensar que Deus poderia muito bem fazer algo assim grandioso sozinho, mas Ele precisa que você faça, que eu faça. Ele precisa que a gente se coloque mesmo à disposição, se coloque mesmo a serviço, para poder fazer as coisas grandiosas acontecerem, por intermédio dele, mas Ele precisa de nós. Ele precisa que nós sejamos um canal de graça, que nós possamos curar as pessoas. Sim, como era antigamente, quando as pessoas andavam com Jesus. Por que não hoje eu colocar as minhas mãos sobre uma pessoa e curá-la? Em nome de Jesus. Ter a autoridade que Jesus coloca. Porque Ele mesmo disse, se creres farão obras melhores do que as minhas. Se Ele disse isso é porque Ele sabia que a gente poderia fazer isso. Só que o que acontece? Por que não acontece isso? Porque isso não se faz presente no nosso meio hoje. Porque nós não acreditamos. Porque nós não temos fé suficiente ou não queremos para fazer isso acontecer. Então o que precisamos fazer? Termos fé. Buscarmos sempre em comunhão com Deus. Estarmos sempre frequentando as nossas igrejas. Tá? Eu não sei qual igreja que é a sua, mas que você vá à igreja, que você leia a palavra de Deus, acompanhe a palavra. Sabe, nós precisamos assumir verdadeiramente esse ser de Deus, que Deus precisa de nós e fazermos a obra. Sabe o que eu vejo? Que Deus assim, Ele está lá, então a gente começa a fazer as coisas, tá? Por nossa conta, e vai. De repente, um momento que a gente fala assim, Senhor, não dá mais. Daqui por diante o Senhor me ajude, o Senhor faça comigo. Ele fica lá assim, ansioso por este momento, onde você fala assim, Senhor, sozinho eu não vou conseguir. O Senhor me ajuda? Querido, que possamos verdadeiramente estarmos plenos da graça de Deus e sabermos que nós podemos levar essa palavra, essa boa nova, essa cura pelos povos. Seja na nossa escola, seja na faculdade, no nosso trabalho, nossa família. Leve a boa nova do Senhor. Sabe? Que o seu cheiro de Deus exale, que você possa curar as pessoas, que você possa ser um instrumento de Deus para as pessoas. Pense nisso. O que eu estamos fazendo para sermos um instrumento nas mãos do Senhor? Estamos sendo uma enxada cega ou uma enxada amolada, afiada? Fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês e, como diz eu,